Olá, meus amigos, quanta alegria mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Nós iremos iniciar o capítulo 6, intitulado Quem Avisa. A nossa irmã Carla irá fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amado, amigo, irmão querido, graças te damos por essa oportunidade de estudo, de trabalho e também essa oportunidade de refazimento que encontramos aqui quando nos reunimos para aprender. Levamos ainda mais, levamos esse conforto que nos apazigua a mente, o coração. E por isso te somos gratos, por essa oportunidade de melhoramento e aprendizado. Fica conosco e nos ajuda hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá com Humberto de Campos. Quem avisa, 3 pontinhos. Conta-se que um cômico célebre, muito conhecido, badalado, em pleno espetáculo, recebeu no entreato é o intervalo entre 2 atos consecutivos de uma representação teatral, musical ou de qualquer espetáculo, entre cena. Então, conta-se que um cômico célebre em pleno espetáculo, recebeu no entreato, ou seja, no intervalo, um telegrama triste. Nesse intervalo, ou seja, ele teria que voltar ao palco, tá? Estava ali naquele intervalo. Ele recebeu um telegrama triste anunciando-lhe a morte do pai. Desatando as lágrimas, voltou à ribalta, ao palco teatral. Em suprema consternação, comunicando à plateia, abre aspas, meus senhores, acabo de ser informado de que meu pai morreu, fecha aspas. Ao invés, porém, da compunção dos ouvintes, recebeu estonteantes aplausos. O público ria gostosamente, acreditando na continuação da peça. Embora o patético, o pesar, a caracterizar-se no rosto angustiado do artista. Naquele instante, seu coração era uma fonte de lágrimas, sustentando um rio de gargalhadas. Olha que interessante. O seu coração, o seu sentimento era uma fonte de lágrimas sustentando um rio de gargalhadas. Onde a culpa do infeliz? Existem pessoas que nascem na terra com o dom de chorar para que outros desenvolvam a faculdade de rir. Quando eu peguei essa frase, eu fiquei a refletir, obviamente que ele vai aqui entrar em exemplos práticos, mas a gente para pensar também assim, quantas pessoas, porque olha que interessante, há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar para que outros desenvolvam a faculdade de rir. Quantas pessoas não comemoram, não fazem festa, não vivem no mar da alegria em prol do sofrimento de vários? Quantas pessoas não comemoram a grande soma que recebeu em prejuízo de outrem? Não é verdade? Enquanto uns estão chorando, o outro está ali gargalhando, porque recebeu uma grande soma e o outro saiu perdendo tudo. Há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar para que outros desenvolvam a faculdade de rir. Só que ele colocou aqui desenvolvo. Vamos ver aqui agora, ele vai dar exemplos disso na prática.
A propósito, outra história. Conheço um homem que viveu alguns anos no mundo escrevendo anedotário venenoso. Então, o veneno mata, destrói. E ele conheceu esse homem que viveu alguns anos no mundo escrevendo cômico mesmo, anedotário venenoso. Então, ele fazia as pessoas darem boas gargalhadas, mas em compensação ele acabava prejudicando outras, porque o comentário dele, a anedota dele era venenosa. Que muitos leitores consumiam, ou seja, ele tinha bastante clientes, bastante leitores. E se buscavam ler esse anedotário venenoso, é porque quem estava lendo gostava, sentia-se feliz com isso. Anedotários venenosos que muitos leitores consumiam, ávidos, ou seja, que desejavam realmente no silêncio de salas desertas. Eles liam o quê? Escondidos. Para que ninguém soubesse que eles estavam lendo aqueles anedotários venenosos. Cavalheiros respeitáveis e senhoras bem postas, jovens de ambos os sexos, recolhiam-se de quando em quando em obscuros recantos da casa, cultivando a perfídia, o enganador, sorridente e a ironia maliciosa. Então, eu não quero que ninguém saiba, mas eu adoro ler. Escondido. Nós tivemos aqui um período que se via determinadas revistas, mas se via o quê? Escondido. Mas se via. Porque como a gente aprendeu no livro Pai Nosso, com a tia Meimei, lá a história do senhorzinho que queria roubar as laranjas, e o netinho dele disse assim: ô vô, Deus está vendo. Então não existe absolutamente nada que venhamos a fazer que seja escondido. Ironia maliciosa. Liam com interesse, lembravam pessoas de suas relações, emoldurando-as nos quadros que a leitura lhes sugeria. Porque a leitura, ela nos dá sugestões. Ela nos sugere a pensar. Por isso que ele colocou, eles lembravam de determinadas pessoas e a leitura acabava emoldurando ali em torno do que eles estavam pensando. É por isso que os espíritos nobres têm muito cuidado com o que escreve. Aqui ele está falando de uma forma tão elegante que a gente não consegue entender o quão talvez promíscuo era esse anedotário. Mas ele coloca anedotário venenoso. Por quê? Porque esses espíritos nobres, eles se preocupam com a leitura, porque uma vez eu lendo, isso vai projetar em mim o quê? Imagens. Então, que tipo de imagens a nossa leitura irá provocar no leitor? Por isso, cuidado. Olha aqui como é elegante a fala dele. Nos quadros que a leitura lhes sugeria, e não raro, cerravam a porta, fechavam as portas, a fim de viverem mais intensamente as impressões recolhidas da leitura. O pobre autor desempenhava atribuições de escriba popular. Vamos pegar esse substantivo, escriba. Aquele que escreve. E tem uma interessante, escreve mal. Nas ruas, nos cafés, nas bancas de jornais. Esse jovem de hoje não sabe nem o que é uma banca de jornal, não é verdade? Mas nós, o povo lá, dos anos 80, 70, nós lembramos. Nas rodas de amigos,
surpreendia todas as notas picantes, aproveitando-as em molho de escândalo na frigideira da gramática para o consumo geral. Porque ele não escrevia? Frigideira da gramática. Fizeram farofão, sabe? Para o consumo geral, todo mundo gostava. Como ele diz, ele era um escriba popular. Os fregueses eram numerosos e por isso não era pequeno o trabalho das linotipos. Era aquela máquina que funde em bloco cada linha de caracteres tipográficos. Mas o mais interessante é aquilo. Eu busco a leitura que eu me sinto feliz, que me compraz. Então, em verdade, essas pessoas que buscavam a leitura desse autor estavam na mesma sintonia que ele, era farinha do mesmo saco. Então, eu me torno tão responsável quanto o escritor. Uma pessoa mais lúcida, mais sensata, não gosta desse tipo de leitura. É igual nós tínhamos um tempo atrás, eu me recordo uma vez eu saí em grupo, e uma professora do grupo, me perdoe, para na banca, eu quero comprar uma revista. Aí, bem, então ela vem de lá com uma revista, né, filosófica, alguma coisa, ela me vem com a ti. Não existe mais, por isso é que eu falo, né? Mas você para pensar, é uma revista de fofoca. Mas isso a deixava feliz. Então, essa busca mostra quem eu sou. Que tipo de pessoa ainda está em mim? O que me compraz ler? E isso serve para hoje. Que tipo de músicas eu estou ouvindo? Que tipo de cantores e cantoras eu gosto? Aquela que dança seminua? Ridículo. Aquele que dança praticamente seminu, fazendo gestos obscenos? Se isso me apraz, se isso me dá alegria, isso quer dizer o quê? Que eu estou no mesmo nível. É o que eu gosto. Então eu não sou vítima, eu sou o quê? Parceiro. Há uma parceria. Tem público para isso. Se não tivesse público, não teria sucesso. E se tem público, é porque estão no mesmo nível moral. O comentarista alegre, contudo, se fazia rir como Triboulet. Vamos conhecer um pouquinho a história dele? Triboulet, o mais famoso bobo da corte. Ele passou para a história com o título de Bobo do Rei e Rei dos Bobos. O nome dele era Nicolau Ferrial e era muito popular em Blois, sua cidade natal. Ele nasceu em 1479, desencarnou em 1536. Ele foi o bobo da corte do rei Luís XII e Francisco I da França. E é muito interessante, é dolorosa, na verdade, a história dele. É muito dolorosa porque ele foi preso, ele acabou fazendo um assalto, foi preso e foi muito maltratado na prisão. Queimaram os pés, queimaram as orelhas, ele foi muito maltratado. E ele foi levado até a frente do rei para o rei contar, porque achava que ele era feio e ainda muito maltratado. E quando ele ia contar a história, ele contava a sua desgraça de uma forma tão engraçada, o jeito dele contar, que as pessoas começavam a rir. É por isso que ele usou essa frase aqui: há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar para que outros desenvolvam a faculdade de rir. E aí o rei achou tão interessante aquela forma dele, engraçada, de se falar da própria dor, que transformou ele no bobo da corte. Achei tão triste isso, sabe? Esse é o nosso Triboulet, o mais famoso bobo da corte. 1479 e ele desencarnou em 1536. O comentarista alegre, contudo, se fazia rir como Triboulet. Estava rindo, mas na verdade contando as suas dores. O palhaço, a fim de ganhar a vida,
no fundo de si mesmo, desejava ser como Epaminondas. Então ele escrevia, ele contava a história, fazia o povo rir em torno daquele anedotário venenoso. Mas o Humberto de Campos fala agora dessa pessoa. No fundo, ele queria ser igual o Epaminondas. Vamos conhecer um pouquinho a história do Epaminondas, gente? Foi um general e político grego do século IV a.C. Ele foi responsável pela condução de mudanças na cidade-estado de Tebas, sua cidade querida, transformando-a na nova potência hegemônica da Grécia, substituindo os Esparta. Nós estamos falando de 418 a.C. e ele desencarnou em 362 a.C. com 56 anos. Então, entre o bobo da corte e o Epaminondas, o general... Em questão de caráter, Epaminondas estava fora de toda repreensão aos olhos dos antigos historiadores que estudaram sua vida. Seus contemporâneos elogiavam-no por desdenhar a riqueza material, compartilhar de todas as suas posses com os amigos e repudiar os subornos. Ao que parece, sendo um dos últimos herdeiros da tradição pitagórica, porque foi ensinado por Pitágoras, viveu na simplicidade e na ascese, na disciplina, inclusive quando sua liderança foi até a posição mais alta, a de comandante de toda a Grécia. Precisamos tanto de uns Epaminondas, né? E a gente ser um pouco Epaminondas também, né? Olha que obrigada, querida. Olha só que interessante. Então, olha só. Desejava ser como Epaminondas, o tebano ilustre que morreu amando as realizações honestas. E mais tarde, ao apagar das luzes, ele, que vendia risos, passou a exportar sofrimentos. Ele desencarnou. Com a renovação espiritual, modificou-se-lhe a clientela. Suas páginas não mais figuravam entre as leituras secretas guardadas a 7 chaves. Encontrou nessa fase amizades mais sólidas, junto daqueles que colhem as rosas da existência humana. Inumeráveis são as fileiras dos que trabalham entre os espinhos e, se alguns espíritos jovens estão bailando despreocupados no festim da vida carnal, são incontáveis os corações amadurecidos que velam, súplices, nas trevas da noite. Em vista disso, talvez, encontrou ele simpatias novas, mais claras e mais sinceras. Mergulhado nesse campo de vibrações diferentes, transferiu-se para o castelo da morte, onde, surpreendido, encontrou as profundas e maravilhosas revelações da vida. Renovado, feliz, prosseguiu escrevendo para os companheiros de luta, reavivando-lhes a esperança no naufrágio das ilusões. Como marinheiro experiente, sentindo a inesperada segurança da praia, atirava salva-vidas aos irmãos de sonho que se debatiam à distância, na fúria das águas móveis e traiçoeiras, né? Tipo assim, o povo ainda está se batendo na terra e eu aqui jogando, mandando notícia. Salva-vidas. Mantinha-se nesse trabalho quando os admiradores de sua primeira fase de serviço, velhos cultivadores da malícia humana, gritaram do alto de sua superioridade. Ele? Impossível! Como falar do céu, quem se agarrava freneticamente à terra? É mentira, ele não tinha fé. Como é isso? Há subversão na ordem espiritual? A pregação do bem estará confiada aos impenitentes da vida humana? O pobre comentarista desencarnado começou a receber acusações e pedradas.
Alguns adversários gratuitos, se pudessem, levantá-lo-iam do túmulo para afrontá-lo a pancadas. Surgiram discussões, perseguições, atritos. Impressionado e comovido com as torturas de que o amigo era vítima, procurei-o em pessoa, não só para confortá-lo. Humberto de Campos foi até esse irmão, mas também para recolher-lhe as íntimas impressões. Não fui encontrá-lo, porém, descabelado a gritar como um personagem de ópera em desespero. Não. Revelava-se calmo, sereno, seguro de si mesmo e cheio de compreensão pelas fraquezas do próximo. Terminou a palestra esclarecendo com um sorriso, porque a leitura dele, nós vamos saber a próxima semana quem é, cenas do próximo capítulo, mas a leitura dele, o livro dele, as pessoas tinham vergonha de ler em público, porque se ela se trancava no quarto, é porque ela tinha vergonha de ler em público. Então não era um livro para se ler em público, era um livro para se ler escondido, mas liam. Vamos ver a fala desse irmão que Humberto de Campos foi atrás. Não, meu amigo, não estou desalentado. Se estivesse por lá, no turbilhão, talvez fizesse pior. Se ainda me demorasse na carne e soubesse que um homem, como eu, andava escrevendo sobre a iluminação eterna da alma, depois da morte do corpo, admitiria tudo, menos a realidade. Muitos me acusam gratuitamente, classificando-me de escritor venenoso. Mas, que fazer? Fez longa pausa, mostrou, até porque, gente, desculpa de novo, Humberto de Campos, ele tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Fez longa pausa, mostrou maior lucidez no olhar compreensivo e concluiu. Não me preocupo agora por mim, que tenho a felicidade de resgatar o passado. Como é natural, todavia, preocupo-me pelos meus antigos clientes, porque se me conhecem tão bem, dão testemunho de que me leram com atenção. Leram e gostaram. E se eu, presentemente, trabalho para destruir a árvore que plantei, eles que se preparem diante do futuro, porquanto é provável que quase todos tenham de vomitar os frutos que ingeriram gostosamente. Porque se liam porque gostavam. Mas essa frase aqui diz tudo. Há pessoas que nascem na terra com o dom de chorar, porque a gente percebe, para que outros desenvolvam a faculdade de rir. E ele falou assim, o comentarista alegre, contudo, se fazia rir como o tribolê, o palhaço, a fim de ganhar a vida. No fundo de si mesmo, ele desejava ser como Epaminondas. Então, no fundo, nem ele concordava com o que ele fazia, porque não era o que ele queria fazer, mas era o que estava dando o quê? Sucesso. Agora é como ele mesmo falou aqui, Humberto de Campos fez essa entrevista no finalzinho da leitura. É interessante essa fala dele aqui, que ele pegou aqui o Evangelho. E se eu, presentemente, trabalho para destruir a árvore que plantei, o que diz o nosso Senhor Jesus? Toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. Agora ele não diz quem que vai arrancar? Então, qual é a árvore que o Pai planta? É a árvore do amor. A árvore que ele não plantou, do ódio, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. E quem que vai ter que arrancar? Quem plantou. Quem foi que plantou? Somos nós. E ele diz aqui, é ele que está tendo que arrancar essa árvore. E se eu, presentemente, trabalho para destruir a árvore que plantei, eles que se preparem diante do futuro, porquanto é provável que quase todos tenham de vomitar os frutos que ingeriram da árvore dele, e ingeriram o quê? Gostosamente. Eu plantei a árvore, mas vocês comeram o fruto e adoraram comer esse fruto. Então que vomitem. Eu já estou trabalhando em destruir essa árvore. Foi bom, gente?
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Deus está vendo. Então não existe absolutamente nada que venhamos a fazer que seja escondido. Então, que tipo de imagens a nossa leitura irá provocar no leitor? Por isso, cuidado. Eu busco a leitura que eu me sinto feliz. Então, em verdade, essas pessoas que buscavam a leitura desse autor estavam na mesma sintonia que ele. Então, eu me torno tão responsável quanto o escritor. Essa busca mostra quem eu sou, que tipo de pessoa ainda está em mim, o que me compraz ler. Isso serve para hoje. Que tipo de músicas eu estou ouvindo? Que tipo de cantores e cantoras eu gosto? Então eu não sou vítima, eu sou o quê? Parceiro. E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, com a liberdade que temos de plantar, que nós possamos entender que a semente da boa árvore é a semente que o Senhor nos tem oferecido há mais de 2000 anos. É a semente de Deus, é a semente do amor. Toda e qualquer árvore contrária ao amor será arrancada. E uma árvore que é arrancada provoca sempre muita dor. Graça te damos, amado Mestre Jesus, e muito obrigada pelas palavras do nosso irmão Bocage, pelas palavras do nosso irmão Humberto de Campo, e que nós possamos aprender que somos responsáveis por tudo o que fazemos e pelas nossas atitudes. Graça te damos, que assim seja.